Olha a demora. Procurar que está aí, irmão. Abacuque capítulo 3. Se for no índice é mais fácil, você vê a página pronto. É que é uma vergonha para o crente ter que ir no índice, né? Então eu entendo. Irmãos, Abacuque capítulo 3, verso 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, eu vou falar uma mensagem simples aqui, e é o tema do próprio evento, sobre avivamento. Richard Owen Roberts diz que o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Toda salvação, conversão, regeneração é uma obra de Deus. Mas de vez em quando Ele resolve fazer algo extraordinário. E o avivamento não é uma obra comum. O avivamento não é uma obra convencional. É uma obra extraordinária da parte de Deus. E nós anseiamos que um dia a nossa nação venha experimentar um avivamento, como foi no caso de John Wesley e George Whitefield. Era o século XVIII, a Inglaterra estava morta, as igrejas vazias, os cultos eram entediantes e os bares estavam lotados. Mas um grupo de jovens começa a se reunir para orar na faculdade de Oxford. Dentre eles John Charles Wesley e George Whitefield. E na noite de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, numa vigília, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles jovens. E então, através deles, Deus começa o avivamento que varre toda a Inglaterra. Sermões de John Wesley começam a acumular 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil pessoas se juntam para ouvir John Wesley, George Whitefield. A mesma coisa estava ocorrendo na Nova Inglaterra, onde a igreja de Cristo estava morta, a prostituição avançando. Então um homem em Northampton começa a pregar uma série de sermões sobre a justificação da fé, e numa dada noite prega um dos maiores sermões depois dos apóstolos: pecadores nas mãos de um Deus irado. Então um avivamento insurge na Nova Inglaterra através de Jonathan Edwards. Uns anos depois, no país de Gales, um jovem começa a se reunir para orar em uma igreja, e jovens vão se juntando, e começa uma série de exposições. E então nós temos o avivamento do país de Gales, e muitos dizem que aquele avivamento levou para Cristo 100 mil pessoas, através da pregação de Evan Roberts. Muitos disseram que foram lá esses dias, Arival. Quem que disse, não sei se eu vou me lembrar, que tem uma plaquinha em uma das cidades do país de Gales, está escrito assim: aqui nessa cidade ninguém consome álcool, porque há 100 anos atrás passou um homem chamado Evan Roberts. Falou, e alguma outra coisa também relacionada a crime, ou relacionada à prostituição. Irmãos, o avivamento tem este poder, meu irmão, de trazer essas coisas extraordinárias. Talvez, alguns dizem que o Brasil possa ter experimentado algo, quando Billy Graham esteve aqui em 1974.
no estádio do Maracanã. O estádio estava lotado. Tinha mais pessoas do lado de fora. Não, tinha milhares de pessoas do lado de dentro. E milhares de pessoas do lado de fora que não conseguiam entrar. Numa época que não tinha internet, onde a televisão não dava destaque para os evangélicos, somente o rádio. Mas quem sabe a nossa nação ainda experimente algo semelhante. Quem sabe, meus irmãos, porque o avivamento pode ser individual, coletivo, ele pode tanto ser para um grupo pequeno, como para uma só pessoa, pode ser para uma comunidade, como para o Estado, e quem sabe uma nação toda se dobra a ele. O avivamento pode ser individual, quando você tem uma visão do céu, quando Deus se revela a nós, e coloca a nós um amor por Ele sem limites. É o que Isaías fez. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então Isaías é consumido por aquela visão celeste. Então ele vai dizer: quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi tomado por um amor por Deus e pelas almas. O avivamento pode ser coletivo também. Se você lembrar, naquele condado que escondia os refugiados da Tchecoslováquia, escondiam no condado do Conde Zinzendorf, na Alemanha, eram os morávios, que estavam ali, queriam voltar para suas casas e eram obrigados a fazer os cultos. Mas no dia 13 de agosto de 1727, o Espírito Santo é derramado entre eles e começa a haver conversões e crianças chorando, e eles começam a exigir 3 cultos por dia. Aqueles que não queriam mais, estavam enfadados de estar ali refugiados e tendo que ser doutrinados pelo Conde Zinzendorf. De repente, um avivamento entre eles ocorre, e eles querem 3 cultos por dia. E o avivamento invariavelmente termina em evangelismo e missões. Estes mesmos moráveis se candidatam às missões e vão evangelizar os esquimós, os escravos no Caribe, porque o avivamento, ele termina em evangelismo e missões. Agora o que eu quero ver com vocês é as marcas de um avivamento. Quais são as marcas de um avivamento? Eu tirei aqui os meus tópicos, eu baseei no livro Avivamento de Richard Owen Roberts. Compre esse livro, é um excelente livro. E neste livro ele elenca algumas marcas de um avivamento genuíno, e vamos aprender aqui, para nós sabermos identificarmos quando está ocorrendo um avivamento, ou como é de fato um avivamento. A primeira marca é a igreja ser revestida do poder de Deus. Atos capítulo 1:8 diz assim: e recebereis virtude, e ser-me-ei minhas testemunhas. A palavra aqui para virtude, para poder, é dunamis, ou dínamo. No Novo Testamento, essa palavra dunamis aparece 120 vezes. Só que 80 vezes ela aparece no contexto da igreja. Ou seja, a igreja só opera através desse poder. Nós precisamos de um avivamento que revista a igreja de poder. Nós não andamos só em campo natural, mas também em campo espiritual. Jesus disse isso nos versículos finais de Lucas: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O grego dá a ideia de uma túnica, revestidos como uma túnica veste, da cabeça aos pés, revistam-se deste poder. Precisamos de um avivamento que derrame sobre nós o poder e a unção do Espírito Santo. E esta é uma das marcas, a igreja ser revestida de poder. A segunda marca
do avivamento é que o avivamento é marcado por arrependimento. Não havendo arrependimento, não há avivamento. Segunda Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a evidência que o Espírito está operando em uma comunidade, que está operando em uma igreja, que está operando nas missões e no evangelismo? Uma das evidências é que está ocorrendo arrependimento. O que é arrependimento? Do grego metanoia. O que significa isso? Mudança da mente, mudança do coração. Mas trocando em miúdos, mudança do conceito, mudança da cosmovisão, mudança da minha perspectiva das coisas. Quando há um avivamento, as pessoas mudam o seu conceito acerca do pecado, acerca da sociedade, acerca do mundo, acerca da Bíblia, acerca de Deus. Há uma volta contra o pecado e uma volta a Deus. Há uma sensibilidade do pecado e as pessoas caem em profundo arrependimento. Eu poderia dizer que uma das marcas do avivamento é a convicção do pecado. Quando as pessoas estão confortáveis nos seus pecados, quando não há necessidade de mudar a rotina pecaminosa, é um sinal que o Espírito não está trabalhando, de forma que quando Ele trabalha, as pessoas se tornam sensíveis aos seus pecados e o abandonam. A terceira marca de um avivamento, ele ocorre quando a igreja recupera o seu primeiro amor. Essa é a grande marca de um avivamento. Quando a gente participa de cultos sonolentos, e é um tédio para ler a Bíblia, um tédio para ir no culto, todas as atividades espirituais são entediantes, mas quando ocorre o avivamento, começa a gerar em nós interesse e prazer pela leitura da palavra, e nós começamos a nos debruçar horas a fios no santo livro, e discorrer por ele, navegar, trafegar sobre o seu rico conhecimento. Gera interesse não só pela leitura, mas por compreender o sentido correto da palavra. Queremos compreender, gera também interesse em aplicar ele em nossas vidas. Quando ocorre um avivamento, gera um desejo também incontrolável, não só de ler, de compreender o sentido, de aplicá-lo, mas também de transmitir esse conteúdo a outros crentes e não crentes. Já viu uma igreja, um irmão, quando ele é visitado pelo Senhor, ele lê textos e ele quer compartilhar. Isso acontece quase todas as vezes quando eu venho pregar no Conexão e me sento naquela sala. Pastor Erival sempre vai. Teve um tempo que ele ficou encanado com o tal de Epafrodito e não parava com esse Epafrodito para cá e Epafrodito para lá. Deve ter pregado para vocês aí, com certeza. E ele ficou meditando, e ele queria transmitir esse negócio. Aí chega o Hernandes: então rapaz, já fez exposição de Zacarias? Mas Zacarias, você precisa ver Zacarias. Lembra que ele sentou e falou? As pessoas não só querem entender, querem compartilhar. Eu preciso compartilhar um texto, eu preciso compartilhar o que Deus tem falado comigo no livro de Daniel, no livro de Zacarias, de Eclesiastes. O avivamento ocorre também quando cria em nós um forte sentimento de amar a Deus de todo o coração, um zelo, um cuidado, uma paixão por Deus é colocado em nosso coração, e nós ouvimos o sonido do texto que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aquele amor pela Escritura, pelos cultos, pelo louvor. As pessoas não querem nem saber que o louvor está cantando, elas querem louvar. Que pregação está sendo pregada, querem a palavra, querem vir para a escola dominical, querem participar das atividades da igreja. Quinta característica do avivamento: ele tem poder de
quebrantamento. Quando o avivamento ocorre, o orgulho é quebrado, há choro, há humilhação, a igreja se torna quebrantada. Os dias que eu estive aqui, eu preguei sobre jejum. Jejum, a igreja precisa jejuar, jejum é uma prática comum. Mas por que a gente não jejua? Comer é bom, comer é bênção de Deus, comer é graça de Deus, comer não é pecado. Coma, meu filho, coma, pode comer à vontade. Mas jejum também é bíblico, não comer também é bíblico, faz parte da dieta espiritual, não comer. Mas por que a gente tem jejuado pouco? Porque o jejum está ligado a algo, jejum está ligado a contrição, quebrantamento. Quando a gente fica quebrantado, contrito, a gente jejua. Então se a gente não está jejuando muito, é porque a gente não está tão quebrantado, significa que nós estamos indiferentes à política, à economia, à prostituição infantil, aos familiares ímpios. Nós temos que pedir para Deus nos quebrantar, passar de carro em frente a uma Cracolândia e se contorcer, abrir o quarto e ver aquele quarto com fedor de maconha, aquele menino dormindo e falar: meu Deus! Olhar para aquele marido bêbado e dizer: Senhor, eu olhar para essas leis espúrias, essas ideologias malignas adentrando nossa sociedade, tomando nossas crianças, e chorar. Falta choro na igreja brasileira, e os grandes avivamentos, pode estudar, todos vieram quando a igreja se colocou de joelhos, e clamou, e chorou, e jejuou, e orou, e clamou por Deus. Salmo 51 diz: pois não deseja sacrifício, senão te daria. Poxa, tu não te deleita em holocaustos. Sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará. Sempre quando a gente lê sobre avivamento, a gente sempre vê o choro incluído, a humilhação incluída. É tão bom que a gente faz isso, meu irmão. É tão bom porque nós temos a nossa autopreservação, gostamos de preservar a imagem de pessoas sólidas, coesas, de pessoas equilibradas, mas de vez em quando temos que fazer como Davi, despir das vestes reais e saltar diante da arca, ou prostrar e chorar diante de Deus por nossos pecados, ou os da nação, ou os da família. E esse é um grande sinal, nos tornamos sensíveis. Aliás, essa é uma marca do crente. Qual que é a marca do crente? As bem-aventuranças são marcas do verdadeiro crente, e uma delas é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chora quando? Quando vê o Tarcísio e a Glória se declarando na novela? Não é esse choro. Quando vê a Ana Maria Braga? Não é. Quando descasca a cebola? O choro aqui fala de sensível ao meu pecado e ao pecado alheio. Então essa é uma marca do avivamento, quebrantamento. Vamos para a sexta marca de avivamento. Sexta marca: o avivamento é contagioso. Contagioso. Atos 5:42, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. No templo, nas casas, onde fora, uma disposição de testemunhar do Evangelho, pregar para qualquer um, a qualquer o avivamento. Mas tome cuidado, se você pegar, ele é contagioso. Você não fica só para você. Está acontecendo algo na presbiteriana de Pinheiros, então você liga: irmã fulano, beltrano, vem aqui no culto das 8, você precisa estar aqui. Ou ele sai do culto e chega: mãe, você precisa de ver o que aconteceu. O que foi, menino? Ficou doido? Não, a senhora tem que ir lá onde, menina? Vira gente, rapaz. Vai lá, o tal do baixinha, chama Orioval, um homem lá. Vai lá, mãe. É contagioso. Igual mandaram um dia para mim uma mensagem. Eu gosto muito das pregações do Herodes Dias Lopes. Herodes Dias Lopes. Eu não sei se ele misturou da Bíblia.
Virou o Herodes, o rei Herodes. Mas é avivamento. Porque o avivamento ele é meio bagunçado. Então a gente... É contagioso, meu irmão. Então começa a se divulgar. E a pessoa experimenta uma visitação do Espírito. E frequenta cultos. E Deus está movendo. Ela não se cala na mídia social, no WhatsApp. Ela telefona, ela testemunha particularmente. Ela acata a pessoa pelos colarinhos. Você tem que ir lá. Porque o avivamento é contagioso. É igual Isaías. Quando vê toda aquela glória, e é tomado por aquela visão, enviarei que há de por nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando André encontrou o Messias e foi levar o seu irmão Pedro, é contagioso. Salmos 51, 12, 13, torna-me dar alegria da tua salvação, avivamento. Porque então ensinarei aos transgressores teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Se o Senhor me dá a alegria da salvação, se o Senhor visitar essa comunidade, se visitar o meu quadro de oração, se visitar o Conexão, os cultos de domingo, se visitar então, Senhor, eu levarei pecadores a ti, comunicarei o seu evangelho, irei em tempo e fora de tempo, e chamarei eles a fé em Cristo Jesus. O avivamento faz isso. Porque quando a gente está frio, tudo que a gente não quer testemunhar, não é? Ai, não vem me encher o saco, não, deixa eu quieto. Não é assim? Você não está aguentando nem para você, ainda está com a vida tão jururu, né? Você quer ser o crente James Bond. Não, esquece, entra mudo. Ai, você está aqui. O que é isso? Uma Bíblia? O que foi? O que é isso? Uma Bíblia? Não, isso aqui é um livro. Quando acontece o avivamento, meu irmão, eu me lembro de um jovem. Aconteceu isso com ele, evangelizando ele do basquete. E ele baixou o trem nele, o santo. E ele ficou tomado de um primeiro amor. E eu lembro, nós terminamos o culto e fomos para o shopping. Ele encontrava os outros. Ei, vem cá, cara, você tem que ir lá. E o cara, você está doido? Aí ele outro, gente, vocês não entendem, não entendia mesmo. É bom demais. Eu lembro dele no meio da praça de alimentação, e assim, e tomado, ele queria compartilhar aquilo que estava acontecendo com ele, com outros, porque o avivamento é contagioso. Sétimo, o avivamento genuíno afeta a cidade onde ele ocorre. A cidade é tomada pela alegria de Cristo, famílias são renovadas, ocorre a conversão de filhos, maridos se convertem às esposas, esposas aos maridos, a ideia de famílias divididas acabam. O avivamento mexe, quer ver um avivamento que mexeu com a cidade? Atos 19, 24, escute. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em todas, esse tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Irmãos, esse avivamento mexeu na economia de Éfeso. Foi tão forte o que aconteceu aqui em Atos 19, a cidade toda foi afetada, e ainda dá testemunho que quase toda a Ásia foi chocada pelo avivamento que ali ocorreu por intermédio do apóstolo Paulo. A frieza desaparece, a igreja é renovada quando ocorre avivamento. Quando nós fizemos a conferência Old School lá em Franca agora,
e nós recebemos uma multidão de pessoas, a cidade não é muito grande, e nós fechamos com a maior casa de evento lá para fazer a conferência. Paul Washer estava, Augusto Nicodemos, Leandro Lima, eu estava ministrando, e vieram caravanas, e a cidade não está preparada para receber tanto. Irmãos, aqueles 4 dias foi um alvoroço, cartazes por toda a cidade, crentes por todos os lugares, nos shoppings, nas lanchonetes, nos restaurantes. O que é isso? Que é essa fita amarela na mão, né? Porque nós fizemos para marcar com a fita, com uma pulseira, e essa pulseira escrito o discurso que nós somos crentes, somos a igreja, e esse pessoal também começou a testemunhar na cidade, a cidade toda foi chacoalhada. O avivamento tem esse poder, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Você está sentado aí e pensa, pastor, eu sou um ouvinte, eu sou coadjuvante, eu vim aqui aprender. Não, quando você fala de Paulo, Wesley, Edward, você está tão longe para mim. Não está. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará vossos corpos, está sobre nós. Quando Jesus fala assim, Josué, meu servo Moisés é morto, não temas. O que quer dizer? Moisés passou, Moisés morreu, agora é você. Josué, Moisés morreu, Josué morreu, foi morrendo os apóstolos, morreu Edwards, morreu Lloyd Jones, agora quem sobrou? Você. Eu estou tentando ser sério com esse povo. Irmão, já preguei aqui, agora eu vou te convencer. Irmãos, eu já preguei aqui, mas vamos lá de novo. Quem cozinha 1 quilo de feijão, para temperar coloca 1 quilo de sal? Ridículo, né? Coloca o quê? De 1 a 2 colheres, dependendo do tamanho da colher. Eu fiz as contas quando dá. Para 1000 gramas de feijão, que é 1 quilo, você coloca 13 gramas de sal. Por quê? O sal é um elemento que tem propriedades tão poderosas, tão fortes, que uma pequena quantidade exerce uma grande influência. Então não preciso de 1 quilo de sal. Para 1 quilo de feijão, 2 colheres de sal. Aí sabe o que Jesus fala? Você é o sal da terra. O que significa? Que um só crente faz um estrago danado no reino das trevas. Um só crente exerce uma poderosa influência. Com orações, com seu testemunho, com a sua evangelização. É poderoso. Então o avivamento, e o mesmo digo para a igreja. São Paulo, olha o tamanho de São Paulo. A igreja presbiteriana de Pinheiros é aquele potinho de sal, comparado com o tamanho, com a extensão. Pinheiros, o que é? É um saleirinho aqui, ó. Mas isso aqui é capaz de fazer um estrago, e já está fazendo, ou não está fazendo, irmão. Ontem nós tivemos Augusto Nicodemos pregando pela manhã, depois o Ronaldo Lindório, no mesmo dia, depois eu pregando, com o Hernandes assentado assistindo, terça-feira, 3 horas da tarde, em pleno São Paulo. Irmão, se isso aqui não é um vulcão em erupção, o que é? Pregador está tão sobrando, estava sentado aí ouvindo, ó. Gente, essa igreja tem o luxo de ter isso. Você tem que numa segunda Nicodemos, numa outra segunda é Hernando, numa segunda Paulo Júnior e na outra o Arival. Aí sabe o que está acontecendo? A capetada já está reunindo lá. E São Paulo não é mais a mesma. E tem um povinho, e tem um baixinho lá, retado.
está começando a incomodar. O cenário brasileiro está começando a voltar os olhos para cá. As seitas que estão aqui estão começando a ficar incomodadas. Material bíblico está sendo exportado, escola dominical, curso de novos membros, está acontecendo conversões, adesões de pessoas, batismo de pessoas, porque o avivamento começa a mexer nas estruturas. O João Dória que se segure. Bom, eu tenho fé, não sei você, eu tenho. Quem já não recebe esse irmão aqui? Irmão não, esse cidadão aí. Eu conheço o Orival, você acha que vai dar púlpito? Você senta e aprende a palavra. O avivamento faz, mas gente, o pastor Orival é um visionário. Ele está tentando fazer algo aqui para ter uma sede de 3.000 pessoas sentada. E não é mania de grandeza nem nada, é porque ele não está na cidadezinha de Itapepora lá, ele está no metrópole, tem 3 milhões de pessoas, gente. Não dá. Quando vem novos membros aqui, não vem 2, não vem 5, vem 370. Não dá para receber. Quando faz conferência aqui, tem que esgotar a inscrição com 700 inscritos. A cidade tem, a Grande São Paulo tem 13 milhões. Então ele vai fazer. Está pensando no congresso do ano que vem, já num outro ambiente que cabe 3.000 pessoas. Por quê, irmão? Porque algo está acontecendo. Prepare-se para os próximos anos. Eu posso dizer, eles falam tanto essas besteiras, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas é sinal que vem uma chuva. Amém? Oitavo. Oitava marca do avivamento. A pregação da palavra é desejada. Irmão, quando tem avivamento não tem churumela, é palavra. O povo quer palavra. Queremos ouvir mais palavra. Eu fui nas igrejas do Peru, em Lima, em Barranco, onde o Paul Washer fundou algumas das suas igrejas. E tem irmãos lá peruanos que você está pregando, você prega 1 hora, 1 hora e meia, alguma 40, você quer parar, eles começam a sentar em volta do púlpito, nas paredes, e dizem, não, para irmão, predique. Quando o avivamento vem, as pessoas desejam a palavra, querem o trigo, querem a exposição límpida, clara da palavra, são insaciáveis quanto à palavra. Não é mais aquele culto, aquele irmão que não vê a hora de acabar, a hora é no relógio e está entediado. Não, ele quer a palavra. Atos 19, 9 e 10, veja só o que aconteceu. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se Paulo deles com seus discípulos e foi disputar todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isso, escute, por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia vinham para ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gentios. O Dr. Russell Shedd diz que dos manuscritos mais antigos, que Paulo pregou na escola de Tirano 2 anos, 5 horas por dia. Já pensou você assentado aí e escutando o apóstolo Paulo pregar 5 horas, de maneira que toda a Ásia vinha ouvir Paulo? Quando o avivamento vem, meu irmão, o irmão vem no culto das 8, vem na escola dominical das 10, vai para o culto das 11, almoça, quer vir no das 4 e vem no da noite ainda. Estou falando que você tem dinheiro, gasolina para tudo isso, né? Mas pelo menos o desejo, ele quer o máximo que pode. Eu lembro de uma igreja, não vou citar o nome, tinha 3 cultos por dia, e o pastor titular pregava o mesmo sermão nas 3, e eu conheci um membro dessa igreja, e ele falava assim, aqueles irmãozinhos que também no Primeiro Amor, né? Nossa, pastor, mesmo que era a mesma pregação, eu ia nos 3, mas de certa forma, revela o quê? Desejo de ouvir a palavra de Deus. E aqui, o que você acha? Nesse púlpito tem sido pregada a palavra, tem homens fiéis aqui expondo a palavra. Amém ou não? Amém. E eu tenho certeza, o que te trouxe aqui foi a palavra. A palavra. Até porque aqui não tem nenhuma luz, aqui não tem nenhum, né? O grupo de louvor é simples. Cadê os irmãos do louvor? Simples. Não tem nenhuma fumaça, não tem nenhuma...
E os cânticos que canta não é em mim, para mim, aleluia, não tem nada disso. É exaltar o Senhor. Nona marca do avivamento: temas espirituais tomam o centro da vida diária de nossas conversas. Quando o avivamento vem, a conversa não é o escarpão da outra, que é um horror, nem o cabelinho da outra, que foi do Chapinha, nem o tititi, que teve a Ana Miriam Braga com a Cláudia Jimenez. Não! Quando o avivamento ocorre, conversas espirituais. Você viu a obra que ele está plantando na Coreia? Então você viu aquele novo título que John Piper lançou? Então você viu o meu filho respondendo à fé? E agora que aí nos cultos dominicais, essas coisas tomam. Não estou dizendo que é só isso, que é um fanatismo bitolado, não estou dizendo, mas a ênfase dos diálogos dos irmãos são coisas espirituais, gente. Sabe a coisa que mais me dá vertigem, pastor? Termina um culto poderoso e Deus vem e fala com as pessoas lá na porta, pegando o carro, já está falando do Messi, do Leonardo, já está falando do Cristiano Ronaldo, já está falando lá da Márcia Peltier, como é que é o nome dela? Não pode, eu estou quebrantado, eu participei da ceia, eu chorei pelos meus pecados, no máximo que eu posso pegar a porcaria do celular agora é para mandar um contato. Deus falou comigo hoje, eu sou uma nova mulher, eu amo a Jesus agora. Isso é tremendo. Atos 2:42 mostra a rotina deles depois do avivamento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Tomam as nossas vidas. Não estou dizendo que é forçado, não precisa ter um maluco aqui berrando para você fazer isso. É espontâneo, é voluntário. Você já viu, tem gente que quando converte, entra no primeiro amor, tranca no quarto e vai ler Apocalipse inteiro. Coitado, não entende nada, mas vai ler. Por quê? Ele de certa forma quer estar envolvido com assuntos espirituais. Penúltimo, conversões. Pessoas de todas as idades se convertem, e às vezes num número enorme. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que às vezes o avivamento faz em 5 minutos o que há anos nós estamos esperando. Conversões ocorrem, de sorte que foram batizadas de bom grado, que receberam a palavra naquele dia, quase 3.000 almas. O avivamento é marcado por salvação de pecadores, e almas vêm aos borbotões, meu irmão. Começa a ver conversões. 11º marca de avivamento: um espírito generoso e voluntário do contribuir com a obra e com o avanço do reino de Deus. Quando ocorre o avivamento, meu irmão, ele alcança o bolso também. Ele alcança. O que significa? Quando nós notamos que a igreja é uma igreja bíblica, a obra ali é genuína, os pastores são fiéis, e que algo está acontecendo, a congregação é motivada em contribuir financeiramente, ela se torna generosa, e às vezes não é só com dinheiro, contribui com o talento dela, com o dom dela, com o tempo dela, com a intercessão dela, com o apoio físico dela. E é lógico, contribuição financeira, afinal de contas a expansão física do reino custa dinheiro, não é brinquedo fazer algo aqui no coração dessa cidade, é tudo na casa dos milhões, para se erguer grandes templos, ter estrutura confortável para receber um grande número de público. Para isso, quando a congregação é incendiada com o Espírito, ela se torna generosa, e ela contribui voluntariamente. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Agora eu termino com isso. Richard Noah Roberts escreveu aqui 17 pontos que mostram, eu vou só citá-los, só repeti-los, quando o avivamento é necessário. Pastor Erival, quando precisamos de um avivamento? Quando é que ele é necessário?
Como eu sei que eu preciso do avivamento? Ele coloca aqui 17 pontos. Primeiro, quando a oração deixa de ser parte vital e importante na sua vida, você precisa de um avivamento. Segundo, quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e você já se satisfaz com o conhecimento que tem. Quando o interesse pelas Escrituras, você precisa de um avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer nem interesse em você, você precisa de um avivamento. Quarto, quando os esportes, a recreação, entretenimento dominam a maior parte da sua vida em detrimento das coisas espirituais. Porque esporte, recreação, entretenimento, nada disso é pecado. Mas quando domina a maior parte da sua vida em detrimento das coisas espirituais, você precisa de um avivamento. Quando os pecados que você comete são praticados sem que você tenha peso na consciência, você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser santo, de lutar por santificação ou de ser como Jesus deixa seu coração, você precisa de um avivamento. Quando você canta louvores, pronuncia palavras sagradas ou cita versículos sem ser de coração, sem alegria e sem emoção, você precisa de um avivamento. Quando você é capaz de ouvir o nome de Deus ser zombado, escarnecido, sendo tomado em vão e não sente nenhuma indignação, você precisa de um avivamento. Quando você assiste filmes, programação na TV e se depara com literatura imoral, degradante, sem condená-las e sem pesar seu coração, você precisa de um avivamento. Décimo, quando as desculpas mais banais são suficientes para afastar você de alguma atividade da igreja ou alguma atividade espiritual, você precisa de um avivamento. Quando você não se incomoda mais com a sequidão e falta de poder espiritual da sua alma, e pelo fato de não mais ser cheio do Espírito Santo, você precisa de um avivamento. Quando você perdoa o seu próprio pecado, preguiça e indolência, e diz: o Senhor me entende, você precisa de um avivamento. Essa é uma das que eu mais gosto que ele escreveu. Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração. Até vontade de chorar com isso aqui. Às vezes a gente sente assim, não tem mais música na alma, alegria, nem canção na alma. Quando você se adapta com muita facilidade ao estilo de vida do mundo, precisa de um avivamento. Quando a injustiça, a miséria humana, a pobreza acontece ao seu redor, e você faz muito pouco ou nada para diminuir o sofrimento das pessoas, precisa de um avivamento. Penúltimo, quando você deseja trapacear, seja como empregado ou funcionário, você precisa de um avivamento. E último, quando as suas lágrimas secaram e os duros e frios fatos de sua existência não consegue mais liberá-las, veja isso como uma terrível evidência da necessidade de um avivamento. Essas são as marcas de um avivamento. E aqui estão, meu irmão, os princípios que mostram que precisamos de um avivamento. A mensagem foi transmitida por um vaso tão frágil quanto você, tão pecador quanto você, tão necessitado de avivamento quanto você. Eu quero tanto ser visitado pelo Espírito Santo de uma maneira singular. Eu quero tanto ser feliz só com Jesus. Eu quero ser tanto um homem que não precisa de nada, das coisas desse mundo, dos aplausos, dos likes, das curtidas, que me contenta só com Cristo. Eu quero ser feliz com Jesus, e quero poder contagiar todos quanto eu puder com essa felicidade. Que Deus desperte isso em nós, que Deus devolva
Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem faz brilhar. Irmãos, eu vou terminar com isso aqui. Eu sei que o tempo, eu nem estou vendo o relógio aqui. Ai. Filipe, olha só isso aqui. Para mim é um sinal de um avivamento, essa paixão. Filipe, ele está com Jesus. É aqui? Eu pego de para terminar mesmo. Som. Filipe. Ah, Senhor, que coisa gloriosa. Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele vai levar uma repreensão de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Tudo bem. Ele não discerniu, mas vamos ver o desejo do Filipe. O que é? Filipe repete: mostra-me o Pai, só o Pai, e isso me é suficiente. Eu não quero que você me dê visão como os outros, nem me dê pernas como os coxos, nem multiplique o pão. Eu quero o Pai, só o Pai. Mostra-me o Pai, e isso é tudo que eu quero. No seu erro teológico, Filipe revelou seu coração. Avivamento é isso. Eu quero Deus, me dá Deus. Eu conheci um seminarista chamado João Batista. Sabe qual é o apelido dele? O homem que gostava de orar. Tudo que ele fazia na igreja, ele fazia bem, e o pastor estava preparando ele para algum cargo. Então, quando ele pregava bem. Diz: João Batista, quer ser o pregador da igreja? Vamos preparar você para ser um pregador. Você quer? Não, pastor, eu não quero. Tá bom. João Batista visitava pessoas da igreja, sentava aconselhando. Nossa, João Batista, você aconselha tão bem. Você está estudando para ser o próximo pastor. Você quer ser um pastor, João Batista? Não, pastor, eu não quero ser um pastor. Tudo bem. João Batista, então eu vejo que até quando você trabalha nos mutirões, você faz algo bem, então seja um diácono, fique na portaria, ajude lá. Você quer ser um diácono, João Batista? Não, pastor, eu não quero ser um diácono. João Batista, então o que você quer, João Batista? Pastor, eu quero Deus, pastor, eu quero Deus, me dá Deus, pastor, eu quero só Deus, pastor. Fiquei sabendo 2 anos atrás que ele morreu. Sabe como? 3 horas da manhã, voltando de moto, de uma biqueira, estava evangelizando drogados. Sofreu um acidente e morreu. Só queria Deus. Mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Quando nós despojarmos como Davi de tudo, e dizer: Senhor, ao menos hoje, ao menos uma vez, ao menos um momento, vem me despir deste mundo e mostra-me tua glória, aquilo que um ser humano, no meu contexto, na minha dispensação, possa suportar. Me mostra, eu quero Deus. Que Deus coloque essa fome em nós, para dizer: eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu quero Deus, me dá Deus, por favor. Sem Deus eu morro, me dá Deus. Eu preciso desesperadamente de Deus. Eu quero Deus. Vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça. Senhor, nos dá Deus. Nos mostra Deus, queremos Deus, só Deus, Senhor. Ore, meu irmão, fala: viva minha alma. Contextualiza a oração de Abacuque, que diz: Senhor, aviva a minha alma, aviva a minha vida, aviva a tua obra.
Aviva essa igreja, aviva nossos ministérios. Ore, meu irmão, ore. Tem algum pentecostal para puxar a oração aí? Ore. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós. Como eu li aqui, Senhor, o avivamento faz em 5 minutos o que nós estamos há anos esperando. Ah, Senhor Jeová, quem dera fendesse os céus e descesse. Ah, Senhor Jeová, tenha compaixão de São Paulo, tenha compaixão das vidas que ainda estão secas, áridas, indiferentes, críticas, julgadoras, mas que se rendam ao senhorio de Cristo, se rendam ao poder do Espírito Santo. Deus, coloque esse púlpito em chamas. Oh Senhor, faz com que a obra vá além das fronteiras, além das paredes. Oh Senhor, aviva o teu povo, que entre nós esteja aqui missionários, evangelistas, pastores, pregadores, cheios do Espírito Santo, Senhor, que coloque em nós paixão pelas almas, desejo pela salvação dos perdidos, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo, Senhor, aviva. Ore, meu irmão, peça a Deus, muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Ore, ó Deus, volta teus olhos para nós. Se não temos a mesma fome de Filipe, coloca em nós a fome de Filipe. Se não temos o mesmo desejo do jovem João Batista, coloca esse desejo em nós, Senhor. Queremos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ó Deus, quebranta a tua igreja, Senhor, quebranta o teu povo, Senhor. Ó Espírito Santo, queremos que o Senhor nos visite, mexa conosco, Senhor. Aviva a nossa alma, aviva, Senhor.